Ei pessoal, espero que estejam bem. Meu nome é Karine, sou aluna do curso de Psicologia do 6º período do Unipam e vou estar trazendo mais informações e encerrando o nosso Psicopapeando sobre dependência química. Então vamos lá. Foi perguntado para os profissionais entrevistados sobre o que as pessoas mais comentam sobre os modelos que eles já atuaram. Foi relatado que o dependente químico em si tem muito preconceito com a clínica fechada e involuntária. Eles não gostam, pois são obrigados a ir quando não querem. Eles não conseguem ter muito a cabeça aberta de que quando chega o momento não tem como. A família tem o direito de interná-los, mesmo involuntário, quando eles estão oferecendo risco para eles ou para a família. Eles acreditam que o melhor é a internação voluntária. Poucos entendem que chegou um momento em que não havia mais controle e é preciso essa internação. Foi relatada uma situação em que um usuário roubou o frango do almoço e vendeu para conseguir dinheiro para comprar drogas. É necessário alguém tomar uma atitude por eles, porque estando anestesiado com a droga, é realmente difícil notar que precisa de ajuda. Comentaram também que não é o tempo de tratamento, não é a instituição que vai fazer a recuperação da pessoa, e sim a determinação do dependente químico. Ele pode passar até anos no tratamento, mas se não tiver vontade de parar, de mudar de vida, isso não acontece. Segundo uma das entrevistadas, as pessoas não comentam os modelos de tratamento. Eles sempre estão focados em sair daquele lugar e buscar a recuperação para si. Uma entrevistada diz que no caso do foco no tratamento na abstinência, o que se tem de leitura é um tratamento mais coercitivo. A redução de danos é uma proposta mais livre, que leva em consideração o sujeito dentro da realidade que ele está inserido. Segundo a entrevistada, depende muito de pessoa para pessoa, tendo algumas com vários históricos de internação e conseguiu se manter bem dentro da perspectiva de redução de danos. Assim também foi perguntado sobre o problema com substâncias psicoativas, quais são os que eles mais recebem. Os mais recebidos são a maconha, o álcool, o crack e a cocaína. O maior problema é o crack. Alguns param de usá-lo e ficam apenas com a maconha. É pensando que maconha não é droga. Tentam-se parar de usá-lo e trabalhar assim uma abstinência total. É muito difícil convencer que a maconha também é preciso parar. Depois de ter várias recaídas da maconha para o crack, eles começam a entender na prática que não dá para ficar só na maconha, pois ela também é uma droga e uma hora leva ao crack. A questão do álcool é muito complicada. Alguns saem pensando que só vai beber, mas acaba que uma coisa leva a outra. Uma das entrevistadas acha muito ruim a redução de danos, devido a relatos que os próprios usuários contam, que passaram de uma droga para outra, mas não dá certo, porque o meio é o mesmo. Está tudo relacionado, são substâncias da mesma forma. Algumas situações citadas para levar ao uso de substância foram as dívidas, os problemas familiares, gerir a própria vida, as questões relacionadas a emprego, de não conseguir um trabalho, de não conseguir se reerguer na vida, questões social, pois muitas das vezes eles estão no meio de pessoas que usam drogas e até mesmo podem conhecer apenas pessoas que estão nesse meio. Esse é um ponto muito importante da recaída. Eles saem realmente da clínica querendo não usar, mas a vida deles continua da mesma forma do lado de fora.
Os colegas continuam oferecendo, às vezes não conseguem emprego e pode aparecer um traficante com uma proposta para a venda para um dinheiro mais rápido. Quando a pessoa sai empregada da clínica, tem uma chance maior de recuperação quando tem uma família estruturada em casa. Na terapia são trabalhados esses pontos e também sobre a depressão. A maioria tem uma tragédia para contar. Agora estamos finalizando e assim foi pedido para que eles pudessem compartilhar se existisse uma experiência sobre um caso ou situação que o marcaram. A entrevistada 1 relata que um ex-paciente usuário de álcool que tentou parar por conta própria várias vezes e não conseguiu. Passou por 2 tentativas de suicídio. Na segunda, ele quase conseguiu. Ficou hospitalizado por um tempo e depois foi para a clínica. Ele desde o início disse que precisava de ajuda. Primeiramente, ele queria mudar por sua esposa e seu filho, mas depois entendeu que quem precisava dessa mudança era ele. A entrevistada ressalta que a motivação é um grande apoio. A entrevistada 2, ela cita alguns casos que lhe marcaram, muito relacionado ao álcool. Segundo ela, o paciente tinha por volta de 70 a 80 anos. Ele não tinha a intenção de sair de sua condição atual. Não tinha noção do porquê estava ali. Outro senhor chegou sem conseguir caminhar, não conseguia fazer sua higiene pessoal. Ele havia desenvolvido transtornos mentais devido ao uso a longo prazo de substâncias químicas. Assim, ela conta outro caso sobre um advogado que foi levado ao tratamento devido ao uso de cocaína. Segundo ela, o que a assusta é uma pessoa que tem uma cognição maior não ter consciência sobre o uso de drogas. A entrevistada 3 relata que há quase 2 anos faz acompanhamento de um paciente. Antes de ir, lança ali o período estipulado por 9 meses de internação. Ele fica 6 meses. Conversou com a família e a família viu que ele estava realmente determinado a mudar. Ele pediu para o tirar do tratamento antes do tempo estipulado. Eles eram de outra cidade. Houve uma recaída, mas a família não quis internar novamente. Buscar o tratamento fora da instituição, porque a internação é o extremo. É o último recurso que a família busca. A entrevistada começou os atendimentos semanais com o paciente e ele trouxe as questões que o levavam para até essa recaída. Ele conseguiu cessar a compulsão. A entrevistada, juntamente com o paciente, começou a estipular metas e ele se dedicou. Conseguiu se manter limpo por 1 ano e meio. Quando esse paciente percebeu que estava bem, pediu para a entrevistada para diminuir os atendimentos e passou-se de semanal para quinzenal. Após isso, pediu para ser atendido 1 vez no mês. Ficaram 3 meses nesse atendimento mensal e ele passou sempre a inventar uma desculpa e era atendido de 2 em 2 ou de 3 em 3 meses. E teve outra recaída na semana anterior a uma entrevista. A terapeuta foi informada pela família do paciente. Segundo a entrevistada, isso nos mostra que se não tiver um acompanhamento, a pessoa não estiver sendo acompanhada e ter uma determinação, a recaída vai acontecer. A entrevistada 4 relata ter vários casos, mas ocorreu um caso de um paciente ter cometido suicídio no dia em que ela estava lá. Já era depois do almoço, quando ela o chamou para conversar. Ele foi muito eufórico, brincando, mas parecia estar meio sob efeito de droga.
Ele disse que naquele dia não estava se sentindo bem. Estava muito mal, meio sonolento, que tinha chegado por agora e estava muito recente. Disse que não queria conversar naquele dia. E assim ele disse: Eu vou dormir. Vou deitar agora, eu vou dormir um pouco. E assim ela atendeu mais 2 pacientes, e no que o segundo estavam saindo da sala, ela escutou uma gritaria. Eles foram ver o que era. Ele tinha deitado para dormir, fechou a porta e cometeu suicídio. Ela diz que não pode fazer isso, não pode fechar a porta. Por exemplo, é uma das regras da fazenda. Ela acredita que por volta de 10 minutos ele teve para fazer isso. Aí ele travou a porta e fez muito rápido. Para ela, como psicóloga, foi um desafio muito grande. E também como pessoa, por vários motivos, porque ninguém está preparado para ver um suicídio. A entrevistada 5, ela diz que o caso que marcou a vida dela foi seu primeiro atendimento no final da graduação. Ela o acompanhou por 2 anos e meio. Quando ela estava fazendo seu mestrado e dando aula na UFSJ, no Centro de Referência de Álcool e Drogas, ela o encontrou no supermercado. Ele estava casado, com um filho e muito feliz. Segundo ela, o paciente disse que era muito bom revê-la e mostrar que se não fosse a ajuda dela, ele não estaria ali. A entrevistada diz que é muito gratificante ver que a função de acolher e o escutar o paciente é importante. E assim, dessa forma, nós finalizamos o nosso Psicopapeando com chave de ouro. Esperamos muito que tenham gostado de receber essas informações sobre o tema. Foi um prazer muito grande poder compartilhar essas informações com vocês, todos que nós aprendemos nesse trabalho. E muito obrigado pela oportunidade, gente, de você estar nos escutando.